sou mais feliz cada instante contigo, Jesus. Paz em minha alma, suave harmonia do teu grande amor. Paz em minha alma, suave harmonia do teu grande amor. Venha, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado, Senhor.
Boa noite, paz do Senhor Jesus. Que bom, mais uma noite de cura para nós. Isso não pesa nada, isso alivia. A gente tem que ter sempre a nossa consciência bastante definida em relação ao assunto da cura. A gente tem um problema sério de achar que a cura tem a ver com algo pontual que uma pessoa apresente. Não, a gente vai passar a vida buscando a cura. À medida que vai pesando, a gente vai procurando desobstruir nossa alma, nosso coração daquilo que está pesando. Quero saudar vocês aí, está com a gente a Sandra, a Lourdes, Paulo, Márcia Campos, Drauzio Guima, Márcia Campos, já falei, minha mãe está aí também, já operou, já está tudo, deu tudo certo aí, agradecer vocês que oraram pela cirurgia dela, está enxergando tudo agora. Irene Rocha também, Deus abençoe você, a vida da nossa irmã Carol também. Carolina Moraes está com a gente, Deus abençoe, Daniela aí sempre nos bastidores dando apoio. A Cida, Sueli, Edson, mandar um beijão aí muito grande para todos vocês, tá? Todos vocês são muito bem-vindos e nada melhor do que a gente juntar os amigos para orar, né? Tempo difícil, tempo complicado. Jamais podia imaginar que passados um ano já de coronavírus, a gente ainda ia ter pessoas próximas internadas, algumas numa situação muito complicada, outras nem tanto, mas sempre muito pesado. A gente está vivendo um tempo muito difícil, muito pesado. Então, todo tempo, é um conselho que eu dou, uma sugestão, né? Todo tempo, toda oportunidade que você tiver de orar com alguém, vamos fazer mais isso do que qualquer outra coisa. Se lotar de informações verdadeiras, mas pesadas, é algo que tem que ser administrado, porque se for em exagero, vai adoecer você. Se você se lotar de notícias falsas, isso também vai te adoecer. E a gente tem um recurso, né? E a oração é um recurso. Ora com a família, ora com os amigos, e agora é o que nós vamos fazer aqui. Eu te convido para a gente fazer uma oração juntos. Pai, ajuda-nos nesse tempo difícil. Tem gente nossa, querida, internada. Ó Pai, quero levantar um clamor em favor da vida do Ciro. Muito mais jovem do que eu, muito mais jovem do que eu. O Ciro não tem, talvez, pouco mais de 30 anos. Filhinha pequena, esposa. Ó Pai, o Senhor tem abençoado tanto a vida do teu filho. Tira o teu servo daquele hospital, que ele possa voltar para casa. Ao mesmo tempo te louvamos, algumas pessoas próximas também saíram da situação em que estavam. Ó Senhor, tudo muito complicado, só amenizado pela ação do Teu Espírito Santo. Ó Senhor, que haja vacinação para todos. Ó Pai, que haja oportunidade de todos serem vacinados. Ó Pai, que tudo volte ao normal. Ao normal não queremos. O que nós desejamos desde o início desse tempo difícil é que nós nos aprofundássemos mais espiritualmente. Que haja um compromisso em nós de nos aplicarmos mais à Tua Palavra, de nos tornarmos pessoas melhores, pacíficas e ao mesmo tempo pacificadoras também. Que a gente não entre nessa corrente de ódio que está disseminando tanta maldade. Ó Pai, as pessoas estão desesperadas e por isso estão emprestando suas bocas para falarem aquilo que é mal tantas vezes. Que não seja assim conosco, que sejamos curados e curadores, que sejamos incentivados pelo Teu Espírito Santo a levar uma vida diferente e também sejamos incentivadores na vida de outras pessoas. Vem nos curar nessa noite por intermédio da Tua Palavra, ó Espírito Santo. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Muito bom, muito bom. Muito bom que a gente está aqui, que é uma posição de luta, né? Deixa eu ver aqui quem que falou. Sandra Regina está dizendo aqui, orar pelo povo brasileiro por usar muita confusão na mente das pessoas. Mais de 2.200
mortes, não se pode achar normal que Deus tenha misericórdia. Exatamente. Não é normal e há um risco. Eu acho que o que a Sandra está falando vai nesse sentido. Há um risco muito grande da gente começar a banalizar sem perceber. Tá? 2.200 pessoas, mas o Brasil tem milhões de pessoas, e aí a gente começa a entrar na frieza de deixar isso passar normalmente. Por outro lado, nós não podemos deixar de viver e nem ficarmos adoecidos. A nossa posição deve ser a de estarmos bem espiritualmente, até mesmo porque pessoas perto de nós vão precisar da nossa ajuda. E de igual modo, precisamos ser humildes e procurarmos ajuda. Hoje mesmo eu procurei, de vez em quando eu converso com uma pastora, de vez em quando ela está na live, né, pastora Cláudia, e eu sempre converso com ela no sentido, olha, preciso de oração, olha, compartilho situações e tudo. Por quê? Porque a gente não pode se deixar adoecer sem tomar uma atitude. Assim como quando uma pessoa está mal fisicamente falando, ela procura um médico, quando a gente não está bem emocionalmente e espiritualmente, a gente precisa se envolver. Precisa procurar pessoas que a gente confie, que possam nos ajudar, porque o peso é grande, mas o alívio de Jesus é prometido e é concedido para aqueles que creem, tá bom? Bom, eu tenho uma mensagem hoje para você. Queria dar um título de É proibido pescar aí. A gente não pode sair pescando em tudo quanto é lugar. Você vai entender essa mensagem e eu quero que você localize aí Filipenses capítulo 1 e eu vou ler o verso 21. Enquanto você localiza, eu tomo um pouquinho d'água. Saudar aí os irmãos que chegaram depois, pastor Géder, meu querido professor Pedro Guimarães. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor, porque para mim viver é Cristo e o morrer é ganho. Primeira coisa que eu queria dizer para você nessa noite é que sepultar alguns assuntos da nossa vida nos cura. E aí, obviamente, eu não vou impor a você qual é o assunto. Eu creio que o Espírito Santo vai trazer a revelação para você, clarificando na tua mente o que eu e você precisamos sepultar. Tem coisas, talvez memórias, passadas que trouxeram angústias que precisam ser sepultadas. E aí, graças a Deus, porque o poder de Jesus incide sobre nós tanto para nos ajudar a sepultar, tanto quanto para nos conduzir a identificarmos aquilo que nós precisamos sepultar. Desde já, eu quero que você se abra para que o Espírito Santo possa testificar no teu coração sobre qual é o assunto, quais são os assuntos da sua vida que precisam ser sepultados. Não dá para ficar voltando a determinados assuntos todo o tempo sem percebermos que isso está trazendo esgotamento para a nossa vida. Bom, viver é Cristo. E esse viver Cristo nunca traz culpa, nunca traz medo e nunca traz opressão. E culpa, medo e opressão são coisas que a gente sente. Com mais ou com menor frequência, sentimos por vezes culpa, medo e nos sentimos oprimidos por vezes. Então, a proposta é nós compreendermos que, para que vivamos Cristo, vamos precisar sepultar exatamente aquilo que ele não gerou. Eu estou com medo. Isso não foi gerado por Cristo. Eu estou me sentindo culpado. Isso não foi gerado pelo Espírito Santo. Eu estou me sentindo oprimido. Não foi o Senhor que imputou a você tal opressão. Então, há na vida do cristão, na vida daquele que tem fé em Jesus,
o direcionamento a esse sepultamento. A gente está sempre precisando checar em nossa vida aquilo que precisa ser sepultado, porque já compreendemos que se o caminho é viver Cristo, eu preciso andar de maneira condizente, sem contradizer aquilo que é caminhar com Cristo. Então, a dica é: culpa, medo e opressão estão em nós, não é viver Cristo. Então, vamos precisar sepultar. Para que Cristo viva em nós, eu vou precisar sepultar algumas coisas. Bom, não dá para a gente mergulhar em Jesus e, ao mesmo tempo, a gente mergulhar no nosso ego, no nosso falso eu, na nossa carne. Não vai dar. A gente vai ter que tomar uma decisão e precisamos compreender que viver e morrer são partes do mesmo processo. Eu vivo para Cristo, morro para o ego. Se eu vivo para o ego, estou matando Jesus dentro de mim. Se eu quiser viver, também vou precisar morrer. Vou precisar matar algo para que algo viva. Para viver algo, vou precisar sepultar algo. E aí, sempre procurando que o Espírito Santo nos faça compreender o que é que precisa ser sepultado para que eu possa viver Cristo. Bom, vamos lá, vamos pensar na analogia aqui do pescador. O pescador profissional, ele pesca para o seu sustento. E a pergunta que eu quero te fazer nessa noite é: o que é que você tem pescado? Onde você tem pescado? E aí eu não estou falando de um sustento financeiro, estou falando do sustento da tua vida espiritual. Aquilo que você tem pescado tem sustentado a tua fé, ou a tua fé anda abalada? A tua fé tem se manifestado de maneira inconstante e insuficiente. E é aí que a gente vai arrumando as coisas para compreender melhor se onde nós estamos pescando vale a pena nós continuarmos a pescar. E aí é importante que a gente desenvolva a capacidade no Espírito Santo de colocarmos uma placa dentro da gente que sinalize que em alguns lugares não podemos pescar mais. Eu tenho a certeza que o Espírito Santo já está falando com você, que tem assuntos que você tocou talvez hoje. Abriu a sua boca e verbalizou aquela lembrança angustiada de tempos atrás. Pois é, já não dá para pescar aí, porque quando você pesca aí, você acha que está trazendo sustento, quando na verdade você está matando a sua fé. Bom, o que é que sempre quer vir à tona quando a gente pesca nesse rio proibido? Bom, nossas sombras. O que é que são as nossas sombras? Nossas imperfeições, limitações, áreas que não estão tratadas, sempre querem vir à tona. É como se a gente fosse atacado sutilmente para ser sabotado. E uma coisa que é muito importante na fé é percebermos que algumas coisas não vão deixar de existir, mas nós vamos parar de nos relacionarmos com elas. Ou seja, o rio proibido, ele não deixa de existir, mas ele morre para mim, porque eu já não quero pescar ali. Eu já não quero ir ali, porque sei que dali não sai algo que sustente a minha fé. Então são escolhas. O rio proibido, ele não deixa de existir, mas ele deixa de existir para mim. Ele pode deixar de existir para você. Uma coisa que eu queria hoje enfatizar, dentre muitas emoções que a gente possa manifestar, eu quero dizer para você que raiva e agressividade são sinais. Quando você reage a alguém ou alguma circunstância com raiva e com agressividade, são sinais de projeções. O que é uma projeção? Projeção é quando você lança sobre o outro algo que não está tratado em você. Eu tenho uma área não tratada em mim
que quando alguma coisa toca como se alguém estivesse tocando numa ferida que está aberta em mim, eu reajo com raiva e agressividade. E aqui a dica é perceber o seguinte: onde eu ajo com raiva e com agressividade? O que é que me torna agressivo e o que é que me desperta raiva? Com isso você vai identificar facilmente o que é que não está resolvido dentro de você. Quando você percebe que tem áreas na sua vida que não estão resolvidas, pronto, o caminho para a cura está aberto. Agora, se eu me deixo enraivecer ou me disponibilizo para agredir sem que isso pese na minha consciência, aí não há o que fazer. Deus não vai impor cura a ninguém, mas ele se disponibiliza para curar aqueles que querem. Então, se você hoje identifica que você está sendo agressivo, ou está tendo raiva, ou até mesmo compreender algo, se alguém for agressivo com você, se alguém manifestar raiva contra você, você também vai começar a observar que existem áreas não tratadas na vida da pessoa. Calma, não é para você julgar as pessoas. É para você perceber que você está diante de alguém que não tratou algumas áreas. A mesma coisa acontece com a gente e principalmente com a gente. Porque não adianta a gente ouvir a palavra e ficar pensando nas outras pessoas. A gente precisa pensar no nosso crescimento, porque jamais poderemos impor transformação a quem quer que seja. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que nos ajuda muito a refletir e abre caminho para que sejamos transformados, que é: ninguém reage ao que não teme. Se uma formiga, se bem que aqui no sítio tem umas formigas que são terríveis, não é? Elas vão massacrando assim um pedacinho da nossa carne e a gente fica super incomodado. Mas vamos lá, uma formiga passa por você, você não tem uma reação. É completamente diferente de um rato, ou como passou aqui no sítio outro dia, uma preá. Eu fiquei louco porque criado em apartamento a vida toda, para mim aquilo é um mundo novo, não é? O mundo animal é uma coisa que eu ainda estou explorando. Então, eu reajo quando eu temo. Quando eu deixo de temer, quando aquilo não é uma coisa que gera temor no meu coração, eu não tenho reação. Então, a maneira como você reage está dizendo, Sérgio, pastor Bruno, pastor Sérgio, Xana, Karina, isso está dizendo para a gente aquilo que a gente teme. E a gente já trouxe aqui 2 ou 3 vezes mensagens sobre aquele texto, né? O verdadeiro amor lança fora todo medo. E em Jesus a gente vai lançando fora nossos medos. E aí é preciso que a gente, em primeiro lugar, acolha com sinceridade, humildade diante do Senhor aquilo que são as nossas áreas não tratadas. Não adianta a gente achar que não tem. E aí, se você não sabe se tem, não é difícil de identificar. Se você reage, a maneira como você reage tem a ver com aquilo que você teme. E Deus não quer que você leve a sua vida toda temendo alguns assuntos. Ele quer te curar para que você não precise reagir, né, em alguns assuntos. Bom, competição dentro de casa. Você sabia que pode haver competição dentro de casa? Há maridos que competem com suas esposas, há esposas que competem com seus maridos. Há irmãos que brigam entre si, isso é muito comum entre irmãos. Há pais que competem com seus filhos. Há colegas de trabalho que entram num ritmo de competição desenfreada, não é? E aí, o que acontece? O que está por trás dessa competição? Essas ações de afronta que sofremos ou que manifestamos, elas têm a ver com frustrações que a gente não quer admitir. É um pai que não aceita que o filho cresceu e se desenvolveu e talvez foi além do filho, foi além do pai. É um marido que não suporta ver o crescimento da esposa. Mas isso é horrível. Eu estou aqui para dizer a verdade. Eu estou aqui para dizer para você o que acontece.
E se não acontecer com você, essa informação será importante para você lidar com as pessoas. Se estiver acontecendo também não tem problema, estamos numa noite de cura, louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, essa competição está mostrando que há uma frustração ali. É a esposa que não consegue ver o marido maior do que ela. É o marido que não quer ver o crescimento da esposa. E aí, quando nós estamos em Jesus, sequer há uma competição, porque não está em causa quem é maior que o outro. Porque, na verdade, são um em Jesus. Uma família unida, ela não entende que um precisa ser melhor do que o outro, porque se complementam nas suas diferenças e se tornam algo muito maior. Uma família unida, não é? É uma bênção. Bom, a gente precisa compreender por que somos assim. Não é? Por que nós somos assim? Nós somos assim porque a nossa mente ela é dual, ela é contraditória. Existe uma parte dentro da gente que quer viver Cristo. Existe uma parte dentro da gente que quer fazer a vontade do Senhor, assim como existe uma parte da gente que quer resistir, negar, sufocar, matar a Cristo. Então a gente vive num conflito. Nós vemos isso com mais clareza em Romanos capítulo 7. Não é? Há um conflito da carne contra o espírito. E é um conflito onde há contradição, como é óbvio. Um lado quer ir para um lado e o outro lado quer seguir por outro caminho. E aí a gente acaba fazendo um movimento com a mente que é algo que nos adoece, que é ou levar a nossa mente muito para o futuro, gerando ansiedade, ou a gente leva a nossa mente para o passado, gerando tristeza, até mesmo depressão. Não é? A gente volta para o passado com uma tristeza e tudo, quando na verdade o único lugar que a nossa mente deve estar é no agora. A melhor experiência que a gente viva no presente vai gerar um bom futuro e é capaz até de ressignificar o nosso passado. Só temos uma maneira, né? A palavra do Senhor diz, né? Como escaparemos nós se não atentarmos para essa tão grande salvação? Né? Como é que a gente escapa dessa inconstância? Transcendendo, e essa transcendência ela acontece quando nós nos conectamos com o Senhor. Quanto melhor nos conectamos ao Senhor, quanto melhor nós nos aprofundamos em Jesus, a gente vai adquirindo a capacidade de silenciar o ego e dar voz ao Senhor na nossa vida. Quem é a voz de comando que dirige a tua vida? É a voz de Jesus ou é o grito insistente, agressivo e destrutivo do teu ego? Não é? E aí, por isso que eu dei o título dessa mensagem, é proibido pescar aí, porque eu preciso sustentar, eu preciso suprir, eu preciso nutrir essa área em mim que é dirigida pelo Espírito Santo, para que ela fique forte e prevaleça, silenciando o ego. É aquela analogia do leão, né? Qual leão que vence, o bom ou o mal? Aquele que você alimenta melhor. E eu dou graças a Deus por você estar aqui com a gente, porque estamos juntos com a proposta de cura, ninguém melhor do que ninguém, todo mundo aqui lutando contra as suas inconstâncias, todo mundo aqui lutando com as suas sombras, e em primeiro lugar a gente identifica que sombras são essas, depois humildemente a gente vai apresentar diante de Jesus, porque o que é especial, Poli, é que aquilo que é sombra pode se tornar luz. Nós estamos sempre dizendo isso. Sempre dizendo isso. Aquela emoção, aquela área não tratada, quando ela é tratada, ela deixa de ser um problema e passa a ser até mesmo uma solução. A gente luta com coisas que a gente tem vergonha até mesmo de falar. Eu não chego aqui numa transmissão e digo para vocês, olha, eu sou isso, eu sou aquilo, olha, eu não sou bem o que você acha que eu sou, não, eu tenho esse defeito.
Mas em Jesus eu posso chegar e dizer, olha, a minha área sombra é essa. E eu creio que a luz, ela nem luta contra as trevas, não. Assim que a luz se acende, né, a luz ela entra, ela incide, as trevas desaparecem. É um processo, demora mais, demora menos, mas o que acontece que nos alegra e nos conduz a celebrarmos a presença de Jesus é sabermos que luz está sendo projetada e as áreas que são sombras estão sendo tratadas para a honra e a glória do nome de Jesus. A gente vai mergulhando no rio de Deus, a gente vai pescando nas águas profundas do Espírito, e aí o resultado vai sendo tão bom que a gente vai deixando de pescar em outro lado, vai se tornando cada vez menos inconstante e contraditório, passamos a experienciar algo diferente. Bom, não dá para negar, Polly, não dá para negar aquilo que nós somos. Negar sentimentos, isso é muito importante. Negar sentimentos nos adoece. Se a gente quiser ficar doente emocionalmente, é só negar o que a gente sente. Agora, quando a gente expõe o que a gente sente para Jesus, não é para mim, não é para você dizer por aí na tua repartição de trabalho, por onde você passa, não é publicar isso, mas é colocar diante do altar de Jesus. A gente não pode ignorar, porque quando a gente ignora uma área não tratada na nossa vida, isso vai intensificando a nossa fragilidade. E aí facilmente, é como uma casa que tem uma goteira. Quando chove, aonde é que vai entrar a água? Pela goteira. Então não podemos ignorar, né? Não podemos ignorar. Bom, essas águas que surgem dessas áreas não tratadas, elas não podem ser represadas, elas não podem ser reprimidos. Não é? Assim como existe a consciência daquele que está em Jesus de que se trata de um rio no qual a gente não pode pescar mais. Se eu reagir com raiva, com agressividade, se eu confrontei, eu estou indicando ali, está ficando claro para mim, segundo a palavra que nós estamos trazendo hoje, que há uma frustração ali, bom, eu tenho que parar tudo e eu tenho que fazer alguma coisa. Não é normal que a gente viva competindo por causa das nossas frustrações. Não é normal agirmos com raiva, não é normal sermos agressivos, não podemos tornar tudo isso banal. Ah, é o meu jeito. Ah, fiquei com raiva porque era para sentir raiva mesmo. Aproveite essa oportunidade para colocar diante do Senhor essas áreas. Bom, para terminar, eu quero dizer que Cristo morreu na carne e ele ressuscitou no espírito. E a terapia de Cristo se eu pudesse resumir, a gente já algumas vezes resumiu, tentou explicar o que é a terapia de Cristo. A terapia de Cristo é esse movimento de mortificar a alma vulnerável para revivê-la em Cristo. Foi Jesus, foi o nosso Deus que nos criou com emoções. Emoções em si mesmas não são boas ou ruins. O uso que fazemos delas é que podem ser ruins ou podem nos beneficiar. Então a pessoa é insegura, ela não se sente amada. O que ela faz no relacionamento? Ela é ciumenta. Ela demonstra essa insegurança, às vezes até mesmo com agressividade, ela cria coisas na cabeça. Ah, estou lutando contra isso. Então a luta é o seguinte, é se colocar mais e mais na presença de Deus, porque quando você sente o amor, já não há espaço para essa insegurança, você está entendendo? E aí, se você acha que está sendo exagerado, então é hora de você trazer para Cristo e Ele, à medida que a gente vai se sentindo amado por Jesus, a nossa vida ela vai se resolvendo. Por isso, morrer é lucro. Eu quero dizer isso para você que me ouve. Morrer
morrer segundo Jesus vale a pena. É lucrativo. Você vai sair ganhando. Se você não der vida, se você mortificar essa área que é vulnerável em você, você vai ressuscitar, você vai reviver. Eu já disse isso num estudo bíblico que demos num domingo desses, que a primeira mensagem da igreja, né? A primeira mensagem da igreja foi a morte e a ressurreição de Jesus. Então a maior mensagem do Evangelho, a mensagem fundante daquilo que cremos, é que podemos morrer e renascer com Cristo. Que você possa mortificar todas as áreas vulneráveis, que te tornam vulneráveis, áreas não tratadas da sua vida, e que na transformação, na terapia de Cristo, você seja transformado e tuas emoções passem a glorificar ao nome do Senhor. Vamos orar? Pai, apresentamos diante de Ti aquilo que só de pensar já dói. Áreas não tratadas que nos levam a sermos reativos, agirmos com raiva, com agressividade. Senhor, perdoa-nos por tantas trevas que são dissipadas quando nós reagimos, porque já estamos compreendendo, são áreas em nós que não estão resolvidas. Que não sejamos, Pai, esquecidos, que não venhamos ignorar, que não venhamos nos distrair, nos esquecendo de que a sombra está lá, batendo, gritando porque quer sair. Ó Pai, que não venhamos pescar nesse rio de mágoas, mas que possamos viver uma transformação de maneira que, mergulhando em Jesus, aquilo que o Senhor, através do seu Espírito Santo, suscite em nós seja bom. Seja amor, seja alegria, seja paz, seja perdão. Ó Deus, que haja descanso, a nossa sombra tira a nossa paz. A nossa sombra nos agita. Ó Pai, como a nossa vida se torna mais difícil quando essa área sombreada grita e quer nos destruir, adoecer e sabotar. Tem misericórdia de nós, Senhor, que possamos viver Cristo. Ó Pai, que nessa jornada de vivermos Jesus Cristo, possamos caminhar, sepultando alguns assuntos, algumas áreas que não podem ter vida em nós, porque quando vivem, nos matam aos poucos. Ó Pai, mas que matando aos poucos aquilo que tenta nos sabotar, possamos viver o Evangelho, possamos viver Jesus. Que brilhe sobre nós a Tua luz, Senhor, nos levando a identificar onde precisamos melhorar, assim como sejamos empurrados a melhor, a transformação, o aprofundamento, ao crescimento, a edificação, no nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todos sempre. Amém. Muito bom, muito obrigado aí pela sua participação. É um assunto pesado. Eu estava assim com muita expectativa de trazer essa mensagem. Espero que ela faça efeito em você. O que eu mais quero é que você conte um testemunho, né? Que você experimente algo bom da parte do Senhor. Não quero que você se sinta exposto, exposta. Não quero que você fique pesado. O plano, o propósito aqui é que você seja aliviado. Não dá para viver como se a gente não precisasse dessa mensagem, tá? Mas fica tranquilo, tranquilo, o Espírito Santo vai ajudar você. Bom, como uma maneira de facilitar o trabalho que a gente vem fazendo, eu gosto muito de escrever e durante muitos anos eu não gravava as mensagens, mas escrevia e postava. Você vai receber agora, eu vou editar a publicação que eu fiz dessa transmissão e vou acrescentar o esboço dessa mensagem. Tem pessoas que gostam de ler, tem pessoas que gostam de fazer anotações. Então, nesse sentido, na medida do possível, eu vou escrever as coisas que eu falo de maneira resumida para edificar, para de alguma maneira aprofundar e fazer com que essa mensagem ela
encontre ainda mais espaço dentro do teu coração. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Amo muito vocês. É sempre muito especial falar de assuntos complicados, mas nos quais eu vejo a ação do Espírito Santo, e o fato da gente estar junto melhora tudo. A comunhão entre os irmãos é uma benção. Amo muito vocês. Até amanhã.